O governo do Rio lançou o projeto Cidade Integrada há quase 5 meses. O programa prevê melhorias em 6 comunidades até o final do ano, onde há presença ainda do crime organizado. As primeiras a receber esse programa foram Muzema, na Zona Oeste, e Jacarezinho, na Zona Norte. Eu vou conversar agora com o coordenador executivo do programa Cidade Integrada, o Alan Borges. Bom dia, Alan. Bom dia, menino. Bom dia, ouvintes da Roquete Pinto. Um prazer estar com vocês. Eu que agradeço a presença aqui no programa Rio em Pauta da Rádio Roquete Pinto FM. Alan, muita gente estava reclamando aí do projeto, a gente está sabendo que o projeto é bom, ele está levando exatamente o que os outros projetos, os outros programas não levavam para as comunidades, e a gente está querendo saber com você qual é o balanço que você faz da atuação dos órgãos do governo na favela do Jacarezinho e também na comunidade da Muzema nesses quase 5 meses de trabalho. Olha, antes de fazer um balanço de números, porque números são dados muito frios, né? É importante a gente explicar o conceito do programa. Sim. O programa Cidade Integrada, ele surge para justamente transformar os territórios do Jacarezinho e da Muzema numa centralidade daquele corredor, de cada um deles. O Jacarezinho, que é cortado pela Avenida Suburbana, atual do Helder Câmara, que tem na sua frente a favela do Manguinhos. E a Muzema, que é cortada pela estrada do Itaiangá, que tem aos seus lados, como um todo, uma série de comunidades pequenas que há um dia já foi um território todo ele chamado da Muzema, mas que hoje é dividido em Tijuquim, Morro do Banco, Sítio do Pai João e assim sucessivamente. Quando o programa chega, ele é importante que consiga integrar essas comunidades e que os serviços cheguem. Agora, Alan, a gente sabe que não tem como também fazer tudo ao mesmo tempo. A gente sabe da necessidade das pessoas, a população clama por melhorias, mas a gente sabe que essas comunidades ficaram muito tempo sem ter os serviços, né? Sem ter aquelas melhorias que elas precisavam ter. E agora o programa está entrando, são quase 5 meses, né? 4 meses e pouquinho, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. As coisas estão sendo feitas e a gente sabe que tem muita coisa que melhorou. A gente perdeu aí o contato com o Alan Borges, são 9h51, o Alan Borges, que é o coordenador executivo do programa Cidade Integrada, né? Que começou há quase 5 meses, que é de um programa do governo do estado, foi lançado em janeiro, exatamente para também melhorar os serviços que são oferecidos nas comunidades. A gente sabe que tem aí os problemas, né? Essas comunidades têm problemas, como outras também, né? E a gente está tentando aí fazer com que melhore, né? Esses serviços que estão sendo oferecidos nas comunidades da Muzema, na Zona Oeste, e Jacarezinho, na Zona Norte. A gente está refazendo aí o contato com Alan Borges, cuja ligação caiu. Ele está passando aí por uma área difícil, né? Do contato. Mas a gente já está refazendo, então, a ligação com o Alan Borges. O Alan Borges já está na linha novamente, que ele é coordenador executivo do programa Cidade Integrada, e ele estava falando exatamente do balanço, né, da atuação nos órgãos do governo, na favela do Jacarezinho, também na comunidade da Muzema, nesses quase 5 meses de trabalho. Ele estava falando que não adianta ficar passando só números, né? Primeiro tem que ligar essas comunidades. Não é isso, Alan? É isso. E aí, o conceito do programa é justamente fazer a interligação das comunidades que são do entorno. Por exemplo, o território do Jacarezinho não tem escolas de ensino médio, que é o antigo 2º grau. As escolas de ensino médio que atendem jovens e adultos do Jacarezinho ficam do outro lado da rua, ali na Avenida Suburbana e Manguinhos, e também 1 quilômetro à frente do Jacarezinho, que é um outro colégio de ensino médio. Então, um é o Luiz Carlos da Vila, que foi completamente reformado. Então, já falando de números, o que é importante? Todos os serviços públicos do estado que estão na região do Jacarezinho precisam ser transformados, melhorar sua qualidade, porque atendem não só o Jacarezinho, como também as comunidades do entorno. Isso significa dar, eu diria, sentido ao nome do programa, que é a Cidade Integrada. Não vamos transformar o Jacarezinho numa ilha desconexa da cidade. Temos que transformar o Jacarezinho numa centralidade que ajuda a potencializar
a micro-região em que ele está inserido. Por isso nós reformamos, viu, menino? A Escola Estadual Luiz Carlos da Vila, colocamos a piscina da escola, que desde sua inauguração, lá em 2009, não havia sido utilizada de maneira formal. O que é a maneira formal? Ter uma programação consequente, qualitativa, aberta ao público nos finais de semana e nos contraturnos da escola para ter toda a população, da criança, desde o adulto. Alan, seu telefone está ficando com a ligação um pouco picotada. A gente pede para você tentar uma posição um pouquinho melhor. A gente está com dificuldade de te ouvir agora no finalzinho. A favela do Jacarezinho, como você falou aí, vocês reformaram a escola Luiz Carlos da Vila, caiu novamente a ligação. A gente vai refazer a ligação com o Alan Borges, que é o coordenador executivo do programa Cidade Integrada. E estava falando exatamente da reforma que foi feita na escola Luiz Carlos da Vila, falando da dificuldade, porque no Jacarezinho não tem escola de ensino médio, né, que é o antigo 2º grau, e não adianta deixar a favela do Jacarezinho isolada como se fosse uma ilha, né? Tem que fazer a integração dessa comunidade com o resto da cidade do Rio de Janeiro, né? Então foi feita essa reforma na escola Luiz Carlos da Vila, foi inaugurada a piscina, né? Que a piscina estava sendo também foi reformada, e agora tem a possibilidade das pessoas usarem no calendário a piscina, né? Usarem a piscina durante o final de semana, né? Pelos moradores da comunidade do Jacarezinho. Então foi feita, que a gente estava falando, Alan, feito aí o contato com você estava falando que foi feita a reforma na escola Luiz Carlos da Vila, e também a piscina, que agora as pessoas, né, os moradores vão poder usar a partir do final de semana também, não é isso? Pois é, essa piscina é muito simbólica, porque essa piscina ela nunca foi usada. Então você imagina, construir um equipamento público, que foi uma reforma pública, essa escola Luiz Carlos da Vila era o quartel de suprimentos do Exército, até antes de 2009. Chega a reforma do PAC, do Programa de Ação de Crescimento. Constrói a escola, faz a piscina, e o resultado é que a piscina pode ser usada por ninguém. Porque ninguém, na época, pensou um repertório que a piscina pudesse ser integrada à comunidade. Ou seja, hoje nós temos ali, para aquela piscina, mais de 2.000 alunos inscritos. Em natação, em funcional, em atividade de hidroginástica, funcionando nos 3 turnos e nos finais de semana. Nossa, isso é muito bom. Agora, Alan, a gente sabe que a favela do Jacarezinho ela tem um índice alto em relação à pobreza e baixo em relação ao acesso a serviços essenciais. A gente já está sentindo melhorias aí por causa do programa Cidade Integrada, né? Já estamos conseguindo. Sim, por exemplo, todos os dias da semana, máquinas do INEA estão trabalhando na dragagem dos rios Jacaré e Salgado. Já foram tirados mais de 386 caminhões, que significam 8.000 toneladas de dejetos in natura daqueles rios, além de dejetos e detritos de material de construção, que era utilizado esses 2 rios como bota fora. Nossa. Como mecanismo, inclusive, de rentabilização do tráfico, que cobrava de empresas recursos para deixarem eles depositarem entulhos de obra e excessivamente. Isso acabou no Jacarezinho. É claro que 4 meses, o Emeline e ouvintes da Rocket Pinto, nós não vamos recuperar 4 décadas de estado de exceção e de não priorização da favela do Jacarezinho. Agora, o primeiro passo foi dado. O Centro de Referência de Juventude, que eu tive a alegria, quando era superintendente de juventude do Estado, de inaugurar no Jacarezinho e depois vê-lo fechar em 2014/2015, agora como coordenador de Cidade Integrada, ele foi reaberto para atender os jovens do território. E olha, você provavelmente, assim como eu, deve conhecer e respeitar o sociólogo Betinho, né? Sim, com certeza. Quem tem fome tem pressa, né?
mas infelizmente não está mais entre nós, mas quanta falta ele nos faz. Sim. Porque uma das principais formulações que ele conseguiu, de maneira simples, explicar que a pobreza, além dela ter cor, dela ter classe social e ter território, quem é pobre tem pressa. Sim. Tem pressa porque em momentos trágicos de exceção, as famílias pobres, não só do Rio de Janeiro, como do Brasil, ficam com fome. Não é verdade? Sim. E a secretaria, aí é o grande balanço interessante. Nós estamos alimentando as famílias. Dentro do Centro de Referência de Juventude, as crianças e os adolescentes participam das atividades, tomam café da manhã, almoçam e jantam. 2, as famílias que também estão em extrema pobreza e pobreza inseridas no CadÚnico também podem retirar a sua alimentação na cozinha do Centro de Referência de Juventude. São 1.000 alimentações por dia dispensadas no território do Jacarezinho. Isso, Emenda, significa para alguns, os mais céticos, que não precisam comer e se alimentar e não dependem do auxílio governamental, assistencialismo. Para nós que fazemos política pública, significa dar oportunidade da criança ir para a escola e do seu pai não ficar com fome dentro de casa. Significa dar oportunidade da pessoa sobreviver para conseguir, a partir do Centro de Juventude e da Casa do Trabalhador, que fica ao lado do Centro de Juventude, ter condições físicas e psicológicas e fisiológicas de pedir um emprego e uma oportunidade de qualificação profissional. Sim, e uma coisa muito interessante, né, que é muito importante, né, nesse programa Cidade Integrada, é que agora a gente não tinha noção disso, né? Tem casas no Jacarezinho que estavam sem banheiro, né? E que a partir de agora vocês não vão deixar essas casas assim, né? Esse é o Projeto na Régua. O Projeto na Régua tem o seguinte subtítulo: Arquitetura Acessível, Moradia Digna. O que é uma verdade. Se nós tivermos arquitetura e engenharia social à disposição dos moradores da favela, nós contemos uma série de injunções, uma série de questões que fazem com que a favela seja cada vez mais desigual. Uma delas é a ausência de assessoria técnica, de arquitetos e engenheiros profissionais qualificados para essas famílias. E aí, qual é o Projeto na Régua? Nós identificamos, a partir de um censo domiciliar, as características sociodemográficas das famílias e os problemas de inadequação dos domicílios, as patologias das casas. E nós identificamos que ainda em pleno século XXI existem casas sem banheiro. O que o governo do estado do Rio de Janeiro fará com essas casas? Vamos fazer os módulos hidrossanitários, os banheiros, para essas casas conseguirem darem melhores condições de habitabilidade às suas famílias. Por que o Estado vai fazer e não o morador, considerando que a casa é dele? Que o Estado não pode tapar os olhos, hein, menino? Para a pobreza e para a desigualdade social. O Estado precisa começar um movimento que eu diria que é transformar, num futuro próximo, a pobreza em peça de museu. Então é sim responsabilidade do Estado dar dignidade e trazer políticas públicas para que a população consiga ir ao banheiro e ter privacidade. Porque ir ao banheiro também significa proteger essas famílias de doenças, sim, como hepatite, por exemplo, como diarreia, como infecções, e assim a atenção básica de saúde ficaria menos vulnerável e nós estaremos colaborando não só com a saúde sanitária das famílias e dos seus vizinhos, como também como uma política pública de habitação de interesse social que reduz desigualdade e que vai resvalar o resultado em menos famílias em situação de extrema pobreza na cidade do Rio e no estado do Rio de Janeiro. Alan, como é que as pessoas podem participar do programa Na Régua? A gente sabe que até agora já tem mais de 150 residências cadastradas. Como é que as pessoas podem participar? As pessoas podem procurar a sede do programa, que é ao lado da sede do Cidade Integrada, que fica em frente ao Rio Jacaré.
são os containers da base do Cidade Integrada e do Narresa. Bem na entradinha da comunidade, perto da próxima Praça da Forte. Procura o seu arquiteto e seu engenheiro de família, seu assistente social que fica ali na base, mas também nós fazemos busca ativa, viu? Os nossos engenheiros e esses pesquisadores vão também nas casas de família que foram identificadas pelo censo de inadequação habitacional do processo. Ah, que bom. Agora, além desse programa, né, tem outras melhorias previstas com as reformas das casas? Tem outras melhorias previstas, sim. A Coab do Jacarezinho, por exemplo, que é um conjunto habitacional construído na década de 60/70 pelo BNH, que é do Banco Nacional de Habitação, está numa situação de habitabilidade muito ruim. Reboques caindo, sem impermeabilização de caixa d'água, sem impermeabilização de telhado. E é um conjunto habitacional. O programa Casa da Gente, da Secretaria de Infraestrutura e Obras, coordenado pela Subsecretaria de Habitação, vai reformar 100% desse condomínio. E são 700 apartamentos. Se nós considerarmos que a média das famílias se encontra ali entre 4 membros familiares por unidade habitacional, nós temos aí quase 3 mil moradores dentro desse conjunto habitacional. Então isso também é mais uma transformação social em habitação de interesse social que está sendo construída. Além disso, será construído 756 unidades habitacionais para retirar as famílias que há 11 anos estão no aluguel social, sonhando com a sua casa própria. E que ninguém nos governos anteriores conseguiram dar uma consequência e um destino positivo para essas famílias. Menino, a aluguel social não pode ser encarado como uma política pública permanente. Ela é transitória. Então você coloca as famílias no aluguel como uma medida de trânsito para ela conseguir a casa própria de interesse social feita e produzida pelo governo do estado ou pelo governo federal. Mas o fato é, a descontinuidade do programa Minha Casa Minha Vida não proporcionou esse êxito às famílias. Por isso nós criamos o programa Casa da Gente, que vai construir 50 mil moradias em 5 anos, 10 moradias contratadas por ano. E dessas 10 mil contratadas por ano, 756 destinadas à população do aluguel social da favela do Jacarezinho. Ô Alan, tem muita gente ainda no Jacarezinho que não tem aluguel social, que não tem nada, não tem como provar, como se elas tivessem pego ali um terreno e botaram alguma coisa em cima daquele terreno, construíram com papelão, construíram com o tijolinho ali que deram para elas, uma parte com tijolo, uma parte com papelão, uma parte com plástico. Essas pessoas têm como serem ajudadas futuramente? Tem sim, e nós trabalhamos com uma perspectiva de planejamento. Nosso primeiro planejamento é resolver um déficit de mais de 10 anos. São as famílias que estão no aluguel social. Segundo planejamento é construir uma reforma urbanística no território do Jacarezinho, sendo planejada esse ano, sendo validada com os moradores no ano que vem, para que a gente construa uma urbanização consequente. Agora, Alan, qual é o diferencial da atuação do programa Cidade Integrada dos outros programas assistenciais? A diferença é que que o eixo segurança não dirige o programa, porque ele é um programa social que se chama retomada de território para o serviço público conseguir entrar, e tem todas as pastas do governo envolvidas. E aí é importante eu fazer esse ponto de diferenciação entre o Cidade Integrada e o que um dia foi a UPP. A UPP, ela entrou a polícia, que cumpriu o seu papel, que foi importante naquele momento histórico. Mas, do ponto de vista objetivo, o legado social ou demorou para entrar ou não conseguiu entrar de maneira consequente. Neste caso, não. Quem coordena o programa é um civil, sou eu, não é um policial ou um secretário de segurança, e que todo o governo do estado está envolvido
nos seus 40 órgãos. Só para você ter uma ideia, a agência da AGRIO, que é a agência de fomento do Rio de Janeiro, para micros e pequenos empreendedores, já dispensou de empréstimos para empreendedores do Jacarezinho 14 milhões de reais. 14 milhões de reais para micros e pequenos empreendedores, para que eles possam desenvolver e construir novos dispositivos e inovações para os seus mercados comerciais progridam, floresçam cada vez mais. Então é o Estado preocupado com o social, é o Estado preocupado com a economia local, é o Estado preocupado com a infraestrutura, com a educação, enfim, e com todas as variáveis que, se juntas estiverem bem coordenadas, protegem e bloqueiam os vetores de vulnerabilidade e diminuem a pobreza também dessas famílias. Então ficou alerta aí para as pessoas que moram no Jacarezinho, algumas pessoas que acham ainda não chegou aqui. Muita coisa vocês já estão fazendo, tem 4 meses e meio mais ou menos, mas que outras coisas serão feitas. Então é claro que a gente sabe que as pessoas têm deficiências, as pessoas passam por dificuldades, é difícil esperar, mas tem que esperar porque as coisas também estão sendo feitas por etapas e vocês estão cumprindo essas etapas aí. Parabéns pelo projeto Cidade Integrada, completando aí quase 5 meses. Eu conversei com o coordenador executivo do programa Cidade Integrada, o Alan Borges. Obrigado, um bom dia para você. Obrigado.